Amém. Quero saudar você aí que está através do Facebook e aí através do YouTube, com a graça, com a paz, misericórdia e amor da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina e tem habitado em nosso coração. Somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba, e eu já quero declarar para você um mês de maio repleto das bênçãos do Senhor. Tema da nossa mensagem nessa manhã: o poder da ressurreição nos fortalece nas batalhas. Você que está de forma online, depois, daqui a pouco mais, estaremos participando da ceia do Senhor. Se você quiser participar conosco, aí na sua casa, da onde você estiver, do seu escritório, tiver aí um pedacinho de pão, um suco de uva, ou não tem o suco de uva, mas tem um vinho, não tem o suco de uva nem vinho, utilize um pouco de água, mas participe conosco, em nome de Jesus. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 ao versículo 5, tema da nossa mensagem: o poder da ressurreição nos fortalece nas batalhas. Diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Pai querido e amado, nós te louvamos, te agradecemos por essa palavra que será ministrada, que ela venha de encontro aos nossos anseios, venha de encontro às nossas necessidades, venha trazer paz ao nosso coração, venha trazer tranquilidade, venha trazer conhecimento. Nós declaramos esse culto e essa palavra fazendo os efeitos que por ti já foram determinados desde antes da fundação do mundo. Tudo te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Todos digam amém e amém. Obediência é igual ouvir com atenção, escutar com submissão. A ressurreição nos assegura uma viva esperança. Temos falado já desde a Páscoa, falamos da ressurreição, e já temos algumas mensagens falando sobre ressurreição, porque até então nós olhávamos a cruz vazia, o túmulo vazio, e Jesus ressuscitou e acabou. Mas esse ano nós estamos indo a fundo, para que você possa entender verdadeiramente o que lá foi feito, porque essa ressurreição representa cura. Essa ressurreição representa você livre do pecado. Essa ressurreição representa você caminhando de acordo com a vontade do Senhor. Essa ressurreição representa poder na tua vida. Poder para fazer coisas maiores, porque ele mesmo disse: coisas maiores farão. E às vezes nós nos colocamos num cantinho, acuados, com medo. Muitos com medo até do próprio inimigo, dizendo: mas o diabo pode vir contra mim. Se ele vier contra você, ele vai voltar. Ele vai vir por um caminho e vai voltar correndo por 10, porque você tem uma placa no seu peito que diz: propriedade exclusiva de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva, sabe, quer dizer ninguém vai te pôr a mão. Então, a ressurreição nos assegura uma viva esperança, porque nós fomos regenerados para uma viva esperança. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 3 ao versículo 5. Diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus,
mediante a fé. Quantos creem que Jesus Cristo ressuscitou? Diga amém. Amém. Para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então você é guardado pelo poder de Deus. É por isso que você não precisa ficar, mas o inimigo vem contra mim. Já falei, ele vai vir e vai sair correndo. Porque nada nem ninguém pode ir contra você, porque você é guardado pelo poder de Deus. Você tem noção do que é isso? O poder de Deus fez com que o seu filho ressuscitasse. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele foi ao inferno, tomou a chave da morte na mão de Satanás. E ele diz que coisas maiores farão. Se você crer nisso, você vai fazer coisas maiores. É só você caminhar de acordo com a vontade do Senhor. É só você andar de acordo com a vontade do Senhor. Mas eu preciso viver, né? Hoje em dia fala-se muito isso, mas eu preciso viver. Aí você vive hoje, e quando chegar a hora de você partir, você vai para onde? Aí você pode apelar e dizer para mim assim, mas pastor, o senhor diz que nosso nome já está escrito no livro da vida, eu vou morar no céu. Tudo bem. Você quer passar por essa vida aqui como? Todo torto, empenado, cheio de problema, porque quis viver de qualquer maneira, aí pegou uma enfermidade, porque quis viver uma vida dissoluta, pegou uma doença, vamos ser sinceros, sexualmente transmissível, porque hoje em dia diz que tudo é normal. Hoje é normal. Hoje, não, para casar nós precisamos primeiro experimentar. Fiz 27 anos de casado, eu e a pastora Ana. E não teve esse negócio não, 6 meses, namoro e casamento, acabou. Estou há 27 anos e ela me atura. Porque eu sou um cara tranquilo, manso. Eu sei por que vocês estão rindo. Estou sentindo um ar assim meio estranho. 27 anos. Aí hoje em dia não, a gente vai morar junto. Morar junto? Ué, porque nós queremos nos conhecer melhor. Aí mora junto, não dá certo, mora junto, não dá certo, mora junto, não dá certo. Aí um dia você vai pegar água no poço. E aí chega alguém e diz, esse que você tem aí, realmente ainda não é o seu marido. Amados, nós precisamos viver uma vida cristocêntrica. Ele deixou para a gente princípios. Aí nós vamos para a igreja que nós queremos as bênçãos. Nós queremos as bênçãos, mas não queremos fazer a vontade do abençoador. Essa esperança que nós temos, ela é inquebrável. Essa esperança, ela está ancorada em Cristo. Qual a esperança? Eu vou morar no céu. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Então, ande de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Pastor, mas não tem problema, assim, a gente fazer um errinho assim de vez em quando, receber uma ajudazinha, aquela ajudazinha assim da nota, que era para ser de 1.000 e passa a ser de 5.000, era para comprar alguma coisa e a gente não compra, sabe? Essa ajudazinha, corrupção, o nome disso é corrupção. Mas a palavra do Senhor fala que nós nascemos de uma semente incorruptível. Ou vocês acham que eu já não recebi muitas propostas? Já. Muitas. Principalmente na minha vida secular. Trabalhei muitos anos por conta própria, com manutenção de equipamento médico, tinha acesso a vários laboratórios, a vários hospitais, a várias prefeituras. Está pensando que nunca recebi Não é à toa, tanto que meu carro é uma Uno, mas tem muitos amigos que andaram de carro zero e hoje em dia
porque se venderam para o sistema. Muito melhor é quando você deita sua cabeça no travesseiro, tranquilo. Você deita e descansa, porque você sabe que a sua semente ela é incorruptível. Sono erra? Muitas das vezes sim. Não estou falando que eu sou 100%, mas aquilo que eu posso evitar de errar, eu vou evitar. Sabe por causa de quê? Porque eu olho todo dia para a cruz e ela está vazia. Eu olho todo dia para o túmulo, ele está vazio. Eu olho todo dia para mim e digo, eu sou morada do Espírito Santo de Deus. Ele deu a vida dele por mim. Ele levou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras eu estou sarado. Então, amados, é dessa forma que nós temos que viver. Isso não é utopia na vida de ninguém. É bom quando você ouve alguém dizer assim, não fala isso para ele porque você vai perder um amigo. Não tente fazer isso. Quando alguém diz, mas se a gente oferecer uma ajudinha, o famoso cala a boca, aí diz assim, não fala isso. Isso é muito melhor do que o que eu quero por ele. Até porque, amados, ontem ouvi algo até muito interessante. Nascemos sem nada, brigamos por muita coisa, mas vamos embora sem nada. Eu vou morar no céu. O que me deixa feliz é saber que meu nome está escrito no livro da vida. O que me deixa feliz é saber que o Senhor tem coisas grandes e firmes para mim. Então, amados, a esperança, essa esperança que nós temos, ela é inquebrável. Ela está ancorada em Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 a 22, diz assim: e quando ela está ancorada em Cristo, ela está ancorada sobre a rocha. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então em Cristo você vai ser vivificado. Em Cristo você foi vivificado. A certeza da ressurreição nos garante, sabe o quê? Nos garante uma vida eterna. Quando você tem certeza da ressurreição, quando a ressurreição não é apenas um domingo de Páscoa que você troca o chocolate, que você vai lá trocar o ovinho de chocolate, não. Quando você olha e fala, não, a Páscoa é a ressurreição. A Páscoa é o maior sinal de que Ele deu a vida dele por mim e por você. Quando você olha dessa forma, você tem essa certeza da vida eterna. Você vai morar no céu. Ele tem o teu nome escrito. Ele te guarda. Ele mesmo disse, eu te guardo. Aquele que nasceu de Deus nos guarda e o maligno não nos toca. Você é guardado por Deus. Amém. João capítulo 14, versículo 19. O Senhor nos fala, aí no versículo 19 de João 14, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Aí no capítulo 16
daí de João mesmo, do versículo 16 ao versículo 22, diz assim: um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isso que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e eu vou para o Pai. Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejava interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disso que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Em verdade eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, mas vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também, agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Sabe que alegria é essa? É Cristo mora em nós. Ele disse: eu vou ressuscitar. Depois ele disse: olha, eu vou deixar o Consolador. E o Espírito Santo do Senhor veio. Ele habita em mim, ele habita em você. Mas ele disse também algo muito importante: eu vou voltar para buscar a minha igreja. Ele não vem buscar uma igreja cheia de mancha. Ele não vem buscar uma igreja cheia de mácula. Ele não vem buscar uma igreja de qualquer maneira. Ele vem buscar uma igreja limpa, pura, sem mancha, sem mácula. A noiva ataviada de branco, livre de qualquer pecado, livre de qualquer corrupção, livre de qualquer coisa que venha te condenar. Procure a tua vida andar de acordo com a vontade do Senhor. Deus instrui o caminho que leva à promessa. Não é difícil, amados, não é difícil. Nós temos um manual de vida. Eu costumo dizer que toda criança, quando nasce, deveria ganhar uma Bíblia de presente. Né? Ah, vai nascer o filhinho de fulano. Aí todo mundo fica preocupado. O que eu vou comprar? Eu vou comprar um brinquedinho, eu vou comprar um macacãozinho. Se for menina, eu compro um laçarote bem grandão para pôr na cabeça. Dê uma Bíblia. E diga para o papai e para a mamãe assim: olha, aqui tem um manual. Igual quando você compra aí um aparelho, vem um manual. Aqui, ó, aqui eu tenho um manual de vida para você. Está aqui, para você orientar seu filho. A palavra de Deus diz o quê? Ensina ao menino o caminho que deve andar, e ainda velho jamais se esquecerá dele. Salmo 25, versículo 12, versículo 13. Salmo 25, versículo 12, versículo 13. Amém? Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Se você teme ao Senhor, o Senhor vai te instruir o caminho que você deve escolher. Versículo 13. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Então, olha a responsabilidade, é uma instrução que Deus nos dá aqui. Ao homem, quando ele fala, é o ser humano, homem e mulher. Se você teme ao Senhor, está aqui, ó. Ele instruirá o caminho que você deve escolher. Fique atento: Senhor, qual o caminho que eu devo escolher? Qual o caminho que eu devo tomar? Aí Deus diz assim: vai aqui pela direita. Não vou, eu vou pela esquerda. Eu vou pelo centro. Deus está dizendo: é ali, meu filho. O caminho é esse. Mas eu não quero, eu quero ir por aqui. Aí vai. Aí toma a primeira cipuada na vida. Aí toma a segunda,
toma a terceira, toma a quarta, lá pela quinta já está mais moído que arroz de terceira, desculpe o termo acadêmico, né? Aí lá na frente já está mais quebrado que canjiquinha. Aí chega e diz assim: ai, Senhor, o que eu fiz para você? Aí Deus diz: olha, você não fez nada para mim, você só não andou nos meus caminhos, você só não foi por onde eu te orientei, porque o seu ego, o seu eu, a sua vontade de seguir pelos seus próprios passos fez você tomar essa direção. E aí a consequência de uma atitude dessa, aí você entra aqui no versículo 13 e diz assim: a prosperidade repousará a sua alma. Aí você vai experimentar provavelmente um pouquinho dessa prosperidade. Um pouquinho, você poderia ter experimentado uma vida inteira. Mas a cabeça dura não deixou você seguir os caminhos do Senhor. Porque você precisava de viver. Eu preciso ver a Lady Gaga. Eu preciso ir para o show não sei da onde. Eu preciso chegar lá na boca, dar uma cheiradinha. Eu preciso. Isso para mim é viver. É isso. A alegria do Senhor é a nossa força. Olha, eu fico assim, cada vez que acontece algo assim, eu fico feliz, né? Quando reúne os crentes, né? A família só de crente, né? O pessoal bebe Coca-Cola, Guaraná, suco, água, se diverte, ri, brinca, dança. Aqui em casa, então, quando reúne os filhos, é uma falação. Eu digo que é um bando de italianos falando, que um fala um troço, outro fala outro. Um está a 100 metros de distância, o outro está conversando aqui, aí o outro grita de lá: não é bem assim não, hein? Porque está todo mundo escutando o que o outro está falando, mas, sabe, aí quando vai embora, aí paramos, oramos, agradecemos a Deus por aquele momento de comunhão, vai todo mundo embora. Ninguém precisou de tomar 2 latinhas, 3 latinhas, um tequinho, 5 maconha, um LSD, nada disso. Ninguém precisou disso. Foi todo mundo embora feliz da vida. Todo mundo se divertiu, todo mundo bateu papo, todo mundo, né? Um falou do outro, o outro falou do outro, mas no final é família, tá todo. Eu falei: olha, esse ano para mim a Páscoa foi algo sobrenatural. Juntou aqui veio filho para cá, fizemos churrasco, fizemos bagunça, conversamos, oramos. E não precisa, não, mas eu tenho, mas pastor, se eu não conseguir, eu não me solto. Bom, você tem um manual de vida, tá? Se você não tem, procura uma livraria evangélica, compra uma. O Senhor aponta o caminho ao pecador. Olha, o pecador, ele não vai poder chegar diante do Senhor e falar: mas o Senhor nem me orientou, né? Ainda tem isso também, ainda se faz de vítima, né? Aí vai dizer: ah, eu orientei sim. Orientei. Você estava ouvindo pelo Facebook o que o pastor Nilton falou no dia 4 de maio? Você estava ouvindo pelo YouTube? Sei lá que dia, mas a mensagem foi do dia 4 de maio. O que ele falou sobre o Salmo 25, 8? Vamos lá. Salmo 25, versículo 8. É para você que diz assim: mas o Senhor nunca me diz o caminho que eu devo seguir, né? Aí diz assim, ó: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Só falta ele dizer assim: pecador, vem aqui. Ali, ó, o caminho é ali, está vendo? Aí, melhor não, tapinha assim na cabeça: vai por lá. Eu não quero. Então, vamos lá. Ninguém vai poder reclamar de que não ouviu a palavra do Senhor. Ninguém. O Senhor firma os passos do homem bom. Ele aponta o caminho para o pecador e firma os passos do homem bom. Salmo 37, versículo 23.
E aí o cara quer viver de qualquer maneira, quer viver uma vida, mas na hora que aperta, o calo aperta, Senhor, o que eu te fiz? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Salmo 37, versículo 23 diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Viu? Ele firma o passo do homem bom e se alegra nos caminhos que o homem bom percorre. Ele fica alegre, ele fica feliz. A ressurreição nos chama a viver uma missão de testemunho. Olha a nossa responsabilidade aí também. Somos mensageiros da ressurreição. Mateus capítulo 28, versículo 7. Mateus capítulo 28, versículo 7. Diz assim: ide, pois, depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, e como vos digo. Olha que coisa interessante aqui, ó. E vai adiante de vós. Ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós. Qual foi a palavra profética desse ano? O Senhor vai adiante de nós. Amém. Ele ressuscitou e vai adiante de nós. Então a palavra aqui ela está dizendo o quê? Ide, pois, depressa e dizeis aos seus discípulos. Seja testemunho. Seja testemunho, seja exemplo. Seja exemplo em casa, seja exemplo no trabalho, seja exemplo na escola, seja exemplo entre amigos. Não seja aquele crente camaleão. Se está lá no siricuzinho de samba no pé, siricuzinho de samba no pé. Se está lá no show não sei da onde, lá no show não sei da onde. Entendeu? Se a moda é andar com shortinho cá em cima, shortinho cá em cima. Mas na igreja, roupa lá embaixo. Crente camaleão. Troca de cor a todo instante. Está na roda de amigo, está rodando a latinha, ainda pergunta, não tem latão? Pega logo um latão daquele de 200, taca na cabeça. O que foi, professor? De acordo com o ambiente. É, de acordo com o ambiente. O irmão não está ali rindo. Entendeu? Eu quero é viver. Eu preciso viver, pastor. Eu quero viver. Somos embaixadores para anunciar a palavra que gera reconciliação. Você é mensageiro de Cristo. Você é um embaixador que veio para anunciar a palavra que gera reconciliação. Como é que você vai gerar reconciliação se você está andando da forma como você quer e bem entende? Está entrando no time. Entendeu? Eu estou sobre as ondas. Aonde a onda for, eu vou. Deixa a minha vida me levar, a vida leva eu. E a vida leva. Quando eu for velho, eu vou para a igreja. Você vai morrer quando? Você já sabe? Você tem certeza? Você não sabe se está vivo daqui a 30 segundos. Você não sabe nem se sai daqui da igreja vivo. Os nossos dias estão contados, todos eles na mão do Senhor. Estava aí a gente conversando aqui, um jovenzinho passou em meio lá, um tiroteio, levou 5 tiros. Passou. Nós não sabemos, amado. A gente sai de casa todo dia e não sabe se volta. Principalmente quem mora no Rio. Principalmente. Nós ainda temos uma cidade razoavelmente tranquila. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Você sai, vai passear, bota a família no carro,
comum agora, estamos vivendo um final de feriado. Em nome de Jesus vai ser um final de feriado tranquilo. Aí você bota a família dentro do carro e vai passear. Lá bastante alguém bebeu um pouquinho, você cedeu um pouco, aí vem, bate no teu carro, morre toda a família. Capítulo 5, versículo 18. Diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Antes de qualquer ministério que você tenha, você tem o ministério da reconciliação. Aí tem um detalhe: reconciliação é reconciliar, reconciliação é perdoar, reconciliação é muitas das vezes esquecer, deixando minhas coisas para trás vir, né? Esquece. Não, eu preciso. Enquanto eu não matar, eu não sossego. Eu preciso torcer o pescoço. Enquanto eu não botar a cabeça dele ou dela virado para trás, eu não quero. Reconciliação, paz. Quando você pensa dessa forma, quem está sofrendo é você. Quem está se magoando é você. Quem está passando por situações de depressão, de treme, agitação, é você. Muitas das vezes a pessoa que você está morrendo de raiva, que você quer matar, não está nem aí, está vivendo a vida. Está vivendo a vida. Então, para começar, perdoe você. Comece a se perdoar, você mesmo. Comece a se perdoar por maus pensamentos, por atitudes erradas. Comece a trabalhar você mesmo, porque você vai começar a mudar, porque você tem um ministério de reconciliação. E perdoe. Acabou. A palavra de Deus diz: irades e não pequeis, a mim pertence a vingança. Deixa na mão de Deus. Deus sabe como resolve todas as coisas para você. Ele vai adiante de você. É Ele que está cuidando. Pastor, mas fulano falou mal de mim. Falou, tá bom, falou. Eu tenho um líder de uma denominação que diz assim: eu sou igual ao pão, quanto mais me bate, mais eu cresço. Ah, bom. Ninguém toca pedra em árvore que não está dando fruto, não, gente, pelo amor de Deus. Se fala, olha, se o mundo está te elogiando muito, aí você põe sua barba de molho. Mas se o mundo está te tacando pedra, está fazendo a vontade do Pai. A ressurreição nos ensina que mesmo quando tudo parece ter chegado ao fim, tem momentos que se diz assim: não tem mais jeito, acabou. Ainda tem a última palavra, porque a última palavra é do Senhor. O túmulo está vazio. É a prova que a vida venceu, né? Ele morreu, e agora? Aí você lembra, né? Teve logo dois que foram lá no caminho de Emaús. Puxa vida, o que nós vamos fazer da vida agora? Meu Deus! E o mestre, mas morreu. Eu nem lembrava que ele tinha dito: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Derruba esse templo aqui, que com 3 dias você vai ver se eu não reconstrói tudo. O que eu faço da minha vida? Aí o mestre chega por trás dele: o que houve? Algum problema? O senhor não está sabendo? O senhor não sabe? Não leu o jornal de hoje? Você não leu? Você não viu na internet a notícia de hoje? O mestre morreu. Ele só voltou a dizer: acorda para a vida, camarada, eu estou aqui do teu lado. E tem gente que está andando assim hoje em dia. Pastor, o que o senhor está falando é utopia, isso não existe, Jesus nunca ressuscitou. Venderam lá essa ideia lá, a corrupção já vem de lá. Os romanos mandaram lá um dinheirinho lá para dizer que tinham roubado. Tem gente que acredita nisso até hoje. O túmulo está vazio, é a prova que a vida venceu. E essa vitória continua se manifestando em nós dia após dia. E para nós encerrarmos, estamos nos preparando para a ceia. Gálatas capítulo 2. Versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Aí você vive hoje um dia, um clima assim, bicudo, né?
É filho bicudo com o pai, com a mãe. É mãe bicuda com o filho, com o marido. Marido bicudo com a mulher e com o filho. É bicudo com o vizinho. É bicudo com o outro. Bicudo que eu falo é com raiva. Eu não falo. Me magoou. Ainda mais essa geração Nutella de hoje em dia. Tudo é magoei. Gente, é um chororô. Eu não sei mais o que eu faço da minha vida. Aí a gente olha lá para trás. O pessoal não tinha carro do ano, andava a pé. Não tinha iPhone, tinha que fazer sinal de fumaça. E aí? Agora não, você pega o celular, 5 minutos você sabe notícia de todo mundo. Anda de carro do ano. Ônibus tem ar-condicionado. Eu não sei o que eu faço da minha vida. Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Tá bom para você? Tá bom para você que está reclamando, mas meu pai brigou comigo, meu pai não quis me dar um iPhone 18. Não tem, né? Mas já está profetizando também. Eu já pedi um também no início. Meu pai não quis, minha mãe briga comigo. Eu não sei o que eu fiz, estão sempre certos, errado é sempre pai e sempre mãe. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele se entregou por mim, ele se entregou por você, mas agora ele vive. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E ele mesmo disse: olha, eu vou vos preparar lugar. Você tem um lugar preparado para você. O Senhor já comprou, já pagou o alto preço por mim e por você. Então eu posso fazer o que eu quero e bem entendo. Não. Você agora, a tua responsabilidade é muito maior, porque você agora é um embaixador de Cristo. Você tem o ministério da reconciliação. A tua vida é testemunho. A tua vida é testemunho. A tua vida tem que ser exemplo para a tua casa, para teus amigos, para a tua família. Porque muitos, através da tua vida, do teu proceder, vão querer conhecer o Deus da tua salvação. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Pai amado, Deus bendito, nós te louvamos. Nós te agradecemos por poder ser chamado Filho de Deus. Obrigado, Senhor, porque grandes coisas tu tem feito por cada um de nós. Eu quero te louvar, Pai. Eu quero te agradecer, Pai, por tão grande amor, a ponto de dar a sua vida, para que hoje nós tenhamos vida e vida em abundância. Muito obrigado por tudo, Pai querido. Eu te louvo e te agradeço. Aquele que começou a boa obra em minha vida. Começou a boa obra na tua vida, na minha vida. Fiel, sim, Ele é fiel. Não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado.
que vejo, mais vivo do que creio. Sim, Ele é fiel. Sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor, aqui na terra e nos céus. O Senhor, naquele dia, Ele, junto com os discípulos, Ele preparou ali o seu momento de comunhão, sua ceia, e Ele fala para os discípulos: olha, eu vou voltar, eu vou ressuscitar. E Ele toma o pão, e a palavra diz que naquela noite que Ele foi traído. Às vezes eu fico pensando, nos dias de hoje, nós vivemos a graça de Deus, um pacto de maiores e superiores promessas. Mas eu fico pensando, desculpem se eu estiver errado, é um pensamento meu, quantas traições o Senhor não se recebe nos dias de hoje? Ele deu a vida dele, por mim e por você. Ele deu a vida dele. Aqui, na ceia, ele não tinha morrido ainda, mas agora ele morreu. Ele falou que eu ia morrer, e ele ressuscitou. E ele disse que ia deixar o Consolador, e ele deixou, e o Consolador habita em mim, habita em você. Mas quantas traições, quando nós não conseguimos enxergar esse sacrifício que foi feito lá na cruz do Calvário, quando nós nos levantamos muitas das vezes contra a palavra do Senhor, com atitudes, às vezes você não precisa nem sair condenando, falando, não, porque a Bíblia é assim, não, com atitudes, que você sabe que está errado, mas você continua fazendo, batendo, malhando em ferro frio. E se você não sabe, ferro frio não amassa. O ferro, para ser moldado, ele tem que ser bem aquecido. Mas você fica ali, martelando. E a palavra diz, porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, mesmo assim ele toma o pão, que é o que você tem na sua mão. Ele dá graça. E ele diz, isso é o meu corpo que é dado por vós. É verdade, sim. Fazer isso em memória de mim. Eu peço permissão ao Espírito Santo. Isso é o corpo que foi dado por vós. Porque é em memória dele que nós estamos fazendo isso. Oh Pai, obrigado por tão grande amor, a ponto de ter dado a sua vida, para que nós possamos ter vida e vida em abundância. Obrigado, Pai, porque não éramos nem dignos de tão grande amor, mas o Senhor nos reconciliou e deu a sua vida por cada um de nós. Comamos todos, esse é o corpo de Cristo. Derramando seu sangue por mim. Te agradeço, Senhor, pela nova aliança, pelo pacto superior da graça. Hoje tenho vida e vida em abundância, porque Cristo Jesus é nossa herança. Por semelhante modo, após haver ceado, ele toma o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Ele deu o seu sangue. Ele está aqui falando para os seus discípulos, esse cálice de uma nova aliança. Nós vivemos essa nova aliança. Nós não estamos vivendo
Ele dizendo que Ele vai para a cruz, Ele já foi, Ele já ressuscitou, que nós participamos da ceia do Senhor. Um pacto que foi de você. Esse é o sangue de Cristo. Bebamos todos e a seguir glorifiquemos o nome do Senhor. Hoje tenho vida e vida em abundância, porque Cristo Jesus é a nossa herança. Obrigado, Pai querido, por esse privilégio que temos de poder participar da tua mesa, Senhor. Obrigado, Pai, por poder sermos chamados filhos de Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem o nosso nome escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Não éramos nem nascidos. E o Senhor já nos conhecia. E o Senhor já tinha designado cada um com o ministério da reconciliação. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Te louvamos e te agradecemos, Senhor Deus. Que possamos ter um mês de maio abençoado, um mês de maio de paz, de muitas vitórias. Possamos ter um domingo repleto das bênçãos do Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Nós te louvamos. E que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite em nossa vida não só hoje, mas para todo sempre. E quantos creem e recebem, digam amém. Graças, Pai, a todos. Um bom domingo. Nós temos um grupo avançado Cristo Vive. Eu sou o pastor Nilton Nogueira. Graça e paz.